Senhor é bom, o Senhor é bom. Igreja de Jesus, Pai Senhor. Amém. Amém. Você que está em casa aí nos acompanhando, Pai Senhor, você também. Amém. Obrigado por se juntar a nós, mesmo à distância. Glória a Deus que nos dá esses recursos, né? Às vezes. Glórias a Deus. Às vezes a gente não tem como estar em determinados lugares, mas a internet nos reaproxima, né? Ah, Nos dá glória aquela a Deus. oportunidade de estar onde fisicamente nós não estamos. Então você também aí em casa, sinta a presença do Senhor, seja glória. abençoado. Em nome de Jesus. Nós queremos glória. agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Oh, glória a De Deus. nos reunirmos e promovermos aí um culto missionário ao Senhor. Agradecemos a participação de cada um, como a missionária Anne falou. Está aqui numa quarta-feira, né, no meio de semana, no meio, né, de tantos afazeres, de tanto trabalho. Para alguns realmente é um sacrifício extra, né, estar aqui. E nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a Deus e te dizer, eu quero te dizer que você escolheu a boa parte. Aleluia. Você poderia ter escolhido ficar em casa descansando, porque afinal de contas você precisa, né? Seu corpo precisa e você tem as suas necessidades de trabalhar. Mas você hoje escolheu a boa parte. Eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar você. Vai mesmo. Tenho certeza que o Senhor vai falar algo muito interessante, profundo, transformador ao seu coração nessa noite. Deus separou essa noite para gerar, criar em você uma consciência missionária. Amém. Caso você ainda não tenha uma, eu creio que em nome de Jesus, cada um de nós já temos uma consciência, né, do que é missões, qual é o seu papel aqui nessa terra como igreja. Mas caso você, por acaso, né, ainda não tenha essa consciência, ou tenha algumas dúvidas, não sabe exatamente o que é que Deus espera de você como missionário, né, nessa área de missões, então eu espero em nome de Jesus que o Senhor abra a sua consciência e coloque em você o entendimento que Ele quer que você tenha. Não é o entendimento que eu estou dizendo que tem que ser, não é o entendimento que a pastora diz que é o entendimento que o Senhor, na sua palavra, deixou para nós, igreja. Aleluia! E caso você já tenha essa consciência missionária, Deus vai te fortalecer nessa noite, para que você possa perseverar, vivendo, por onde você for, essa consciência missionária, através das suas atitudes, através das suas falas, em nome de Jesus. Amém! Irmãos, quando a gente fala, né, ouve a palavra conscientização de alguma coisa, a ideia é que a gente torne a pessoa consciente, né, de alguma coisa, né? Trazer uma informação para aquela pessoa de forma que ela conheça aquela coisa. Mas não é somente com o objetivo informativo, é também com o objetivo de gerar uma mudança no seu pensamento e uma mudança no seu comportamento. Então, muito mais do que apenas uma informação nova, Deus espera que você seja transformado. Deus espera que você se permita mudar os seus comportamentos, a sua forma de pensar naquilo que ainda é necessário mudar. Amém? E quando se fala de conscientização missionária, eu posso dizer aos irmãos que é a consciência assim, mais importante que a igreja do Senhor precisa ter. E por quê? É a mais importante de todas. Porque simplesmente é a razão pela qual a igreja existe. Missões é a razão pela qual a igreja do Senhor existe. Amém. O motivo da cruz é missões. A Bíblia toda gira em torno do assunto de missões, né? Então, missões está no coração de Deus. Missões é o coração de Deus. Ela não apenas está, ela é a essência, é o que faz o coração de Deus se mover. Então, Deus é o maior interessado que a sua igreja viva essa consciência missionária, alinhada com o pensamento dele, né? Porque é o próprio pensamento de Deus, o pensamento missionário. E louvado seja Deus que nos dá a oportunidade, pastora, de estar numa igreja missionária. Amém! Uma igreja que tem uma visão missionária. Amém! Uma igreja cujo propósito é missionário. Amém! Mas, infelizmente, por incrível que pareça, é possível estar num contexto em que se respira missões,
né? Sonhos missionários, porque a Casa da Cura nada mais é do que um gigantesco projeto missionário, assim, em proporções que a nossa mente nem consegue imaginar. Eu tenho certeza que o que a pastora sonha para a Casa da Cura não é nem metade daquilo que Eita glória, I believe! Eu creio! Mas mesmo assim, a gente estando nesse ambiente assim, de tanta missão, tanto incentivo, tanto propósito missionário, ainda assim, infelizmente, pode ser que alguém ainda não tenha absorvido isso para sua própria vida e vivido isso no seu dia a dia, fora dessas paredes. Porque o negócio é lá fora, isso aqui é um pedacinho do grande, né, que Deus quer fazer. E a gente tem que entender que missões, ele não é algo que se faz somente, né, de forma corporativa, como o corpo do Senhor, como organismo, como igreja, né, dentro dessas 4 paredes. Missões não é apenas um evento missionário, uma campanha missionária, né, que se é promovida por aí. Missões, na verdade, é um chamado individual, que Deus espera que vivamos, inclusive, como eu falei, fora da igreja, como uma responsabilidade pessoal, como estilo de vida. Amém! Aleluia! Então, se o nosso envolvimento com missões, até agora, é apenas nos eventos da igreja, é apenas, né, aqui, dentro dessas 4 paredes, nos brechós missionários, comprando lanche nas cantinas missionárias, participando da campanha das cestas básicas, do Natal, todo ano, fim do ano. Se o nosso envolvimento em missões até então está somente nisso, infelizmente, meus irmãos, a gente ainda não desenvolveu uma consciência missionária. Amém! Infelizmente, a gente ainda está na igreja sem saber por quê nem para quê. A gente vem e não sabe qual o propósito. O propósito que Deus tem é muito, muito, muito maior. Amém! Aí você pensa, mas eu oro. Eu oro por missões, eu oferto em missões, eu participo de tudo que promove, eu estou em todos os eventos, compro, né, tudo que, né, se oferece para arrecadar dinheiro. Mas nada disso, irmãos, em nome de Jesus. Nada disso vai eximir a sua responsabilidade pessoal, sabe de quê? De pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com a sua vida, com as suas palavras, de forma intencional e proposital. Amém! Da mesma forma como a gente, de forma intencional, proposital, trabalha todos os dias. Levanta cedo, vai trabalhar. Quem não trabalha, né, fora, cuida das crianças em casa, a gente tem um propósito, a gente tem que cuidar da casa, cuidar das crianças, nós temos um propósito. Da mesma forma, missões devem ser vividas com essa mesma intensidade, com esse mesmo propósito, como se fosse algo normal do nosso dia a dia. Mas para que nós entendamos que nós temos uma responsabilidade pessoal de pregar o Evangelho, é preciso, dentre muitas coisas que existem, foi muito difícil, pastor, preparar essa palavra, porque é um assunto tão vasto, assim, que você olha na Bíblia, nossa, tem isso, né? Tem isso. E aí, para você limitar ali dentro de algum estoque, pois é realmente muito difícil. Então, dentro de tantas opções que nós tínhamos para falar, né, que poderia ser abordado aqui com a igreja, é preciso, dentre muitas dessas opções, a gente entender 3 coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, nós precisamos entender o que de fato é missões. Também nós precisamos desconstruir ideias, pensamentos que são veiculados e que nós aprendemos desde muito tempo, que na verdade tem um fundo de verdade, mas que é algo muito perigoso de se pensar dessa forma ou de se ficar ministrando essa informação dessa forma, porque é um terreno muito escorregadio. E depois eu creio que a gente, depois de desconstruir, é preciso construir um fundamento certo e verdadeiro na palavra de Deus a respeito daquilo que Ele espera de nós. Amém! A respeito de missões, amém? Então eu vou tentar trabalhar esses assuntos, esses temas aqui com vocês, tá bom? Então vamos começar. O que é missões? De fato e de verdade, o que é missões? Eu quero perguntar aleatoriamente aqui. Nossa visitante Maria. Aleluia! Fala para nós poucas palavras. O que você acha que é missões? É quando a igreja sai das 4 paredes
gostaria de ler com os irmãos fica em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. Eu vou ler aqui, mas se os irmãos quiserem abrir nas suas Bíblias. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. E diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o primeiro versículo que a gente vai tomar por base para que a gente construa uma definição bíblica do que é missões. Nesses versículos nós podemos entender 4 coisas. A primeira coisa é que missões, ela é um chamado sim. Mas a palavra mais certa que a gente poderia usar para se referir a missões é que missões é um ministério. Missões é muito mais do que um chamado, missões é um ministério. E por ministério entende-se que é um serviço, é um trabalho que a gente tem que desempenhar. Então missões é um ministério. A segunda coisa que a gente pode entender é que missões foi dado a todos aqueles que um dia já foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Aleluia. Né? Então, missões é um ministério que foi dado a todos aqueles que já foram reconciliados com Deus. Quem já foi reconciliado com Deus? Amém. Nós já fomos reconciliados por Deus. Então, eu e você nos tornamos discípulos de Jesus. Então, missões é para mim, e é para você, e é para todos aqueles que um dia já foram reconciliados. A terceira coisa é que esse ministério é chamado de ministério da reconciliação. Ou seja, é um trabalho desenvolvido que onde eu e você temos que levar outras pessoas a serem reconciliadas com Deus através de Cristo, da mesma forma que um dia eu e você fomos. Amém. Então, missões é sobre reconciliar o perdido com Deus por meio de Cristo. Aleluia. E a quarta coisa que nós podemos extrair desse versículo para que a gente tenha uma definição de missões é que esse trabalho de reconciliação ele é feito através do compartilhamento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo e também do apelo. Aleluia. Compartilhar e apelar. Deus colocou em nós a sua palavra, e nós, como embaixadores dele, transmitimos essa palavra e ainda apelamos às pessoas para que elas aceitem essa palavra de Jesus, para que elas se reconciliem com Deus. Então, missões é também sobre pregar a palavra de Deus e apelar às pessoas para que aceitem essa palavra e se reconciliem com Deus. Para fechar a definição, que ainda não está fechada nessa passagem bíblica, eu gostaria de ler Atos 1:8, que todos já conhecem essa passagem bem conhecida. Diz assim a palavra: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nessa passagem aqui, neste versículo, nós vamos extrair 2 coisas. Do anterior nós extraímos 4 coisas. Desse nós vamos extrair 2 coisas a respeito de missões. A primeira é que missões ela não é feita na nossa força. Amém. Ela é feita no poder do Espírito Santo que está em nós. Amém. A segunda coisa é que missões devem ser realizadas em todo o mundo. Amém. Começando aonde? Em Jerusalém, que é onde nós estamos no momento, né? Até os confins da terra, até os lugares mais distantes, aonde Deus nos permite ir, né? Deus tem um confim da terra para você. Amém. Deus tem um confim da terra para a Lani. Amém. Nossos confins da terra são diferentes, porque Deus tem propósitos diferentes para nós. Amém. Deus tem lugares diferentes do mundo para a gente andar. Mas o que importa é que a gente, começando em Jerusalém, pregue até os confins da terra onde Deus nos levar. Então, irmãos, resumindo, a definição de missões que nós podemos tirar através dessas 2 passagens bíblicas é:
Missões é um ministério a ser desenvolvido. Aleluia. No poder do Espírito Santo, por todos os discípulos de Jesus. Aleluia. A fim de reconciliar com Deus pessoas de todo o mundo, por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós podemos dizer que missões é uma responsabilidade da igreja, como instituição, como organismo, corpo. Sim, missões é uma responsabilidade da igreja. E aí, da igreja, a instituição, se não tivesse essa consciência, esse propósito missionário, porque Deus vai requerer depois dos líderes da igreja. Mas a missão, ela é, antes de ser corporativa, antes de ser uma missão da instituição, ela é, como vimos na palavra, uma missão que recai sobre todos aqueles que já foram reconciliados com Cristo, com Deus através de Cristo. Né? Então nós podemos dizer que antes de ser corporativa, missões é uma responsabilidade pessoal. Sendo assim, irmãos, é uma responsabilidade intransferível e não terceirizável. Amém. Não dá para terceirizar a sua parte do chamado missionário. Amém. Não dá para transferir para outra pessoa. Amém. Não dá para dar o dinheiro e mandar o missionário ir embora, não. Amém. Não é assim. Aleluia. Missões é uma responsabilidade pessoal intransferível e não terceirizável. Então, meus irmãos, se você acha que não tinha ministério nenhum, ai meu Deus, não faço nada na igreja, não tem ministério nenhum. Deus está te dizendo hoje que você tem um ministério missionário. O ministério missionário é seu. Fala, Deus. Fala, Deus. Não foi dado por homens. Não foi homens que pediu, assume aí o ministério missionário. Foi Deus que deu na sua mão o ministério missionário. Chama os missionários hoje, Deus. Irmão, você tem um ministério. Oh, glória. Deus tem nas suas mãos o ministério missionário. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que é preciso sermos conscientes de que não é porque eu faço parte de uma igreja missionária, não é porque eu faço parte desse contexto tão bonito, tão cheio de planos e sonhos para alcançar o perdido, que eu sou necessariamente missionária, que eu estou vivendo já missões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A igreja está avançando, a igreja está crescendo, mas entra nesse rio quem quer. Aleluia. Faz o projeto, entra no projeto, sonha com os sonhadores quem quer. Amém? E aí, também não é porque você ora pelos missionários, não é porque você ora pela salvação dos perdidos, que você já está cumprindo também o seu ministério missionário. E também não é muito menos você dando o seu dinheiro, que você já está cumprindo o seu ministério missionário. Cada um de nós adquirimos uma responsabilidade individual diante de Deus. Amém. Quando nós fomos resgatados por Jesus. Aleluia! É a responsabilidade de pregar o Evangelho que nos salvou para os outros. De testemunharmos do que Jesus fez em nós. Do que Jesus faz. E o ID é para todos, o testemunhar para todos. Amém. E nós precisamos entender que a oração e a oferta, elas são, na verdade, auxiliadores, instrumentos para que a pregação do Evangelho prossiga, avance. Elas não são o cumprimento em si da missão. E por isso, meus irmãos, que nós precisamos desconstruir. Por isso, igreja, o Espírito Santo, quando eu estava falando, quando eu estava preparando, né, essa mensagem, ele me lembrou de uma pequena frase que a gente usa muito nas igrejas, assim, nos meios missionários, quando o assunto é missões, culto de missões, congresso, conferência de missões, usa-se muito essa frase. Mas o Espírito Santo me levou a entender que é preciso a gente desconstruir o que essa frase diz. Desconstruir porque essa ideia se propagou entre nós, se fala muito, né, no nosso meio. Inclusive eu mesma já fui uma propagadora dessa ideia, já usei muito essa frase, eu quero aqui me retratar em nome de Jesus. Porque agora eu entendi que pode causar algum mal entendido nas pessoas. E se existe essa chance de que alguém entenda mal o que é missões, fique com
negócio assim meio esquisito, distorcido, eu não vou mais compartilhar. Amém. Por muito tempo eu achava muito bonita e utilizava muito aquela frase, né? Missões se fazem com os joelhos dos que oram, se fazem com as mãos dos que dão e se fazem com os pés daqueles que vão, né? Todo mundo já ouviu essa frase. E de fato o trabalho missionário tem tudo isso, tem a oração, tem a oferta, tem a pregação, né? Tem tudo isso. Mas sutilmente essa frase implica na mente de quem escuta, às vezes, de uma pessoa que não tem muito entendimento bíblico, talvez uma pessoa que está chegando agora na igreja, talvez uma pessoa que não tenha muito acesso à palavra, que não tenha muito estudo, ensino da palavra de Deus, talvez essa frase implique na mente dessa pessoa que há 3 grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoa que ora por missões, existe um grupo de pessoa que vai como missionário e existe um grupo de pessoa que oferta. É como se existissem esses 3 grupos de pessoas e aí a pessoa pensa assim automaticamente: poxa, então eu tenho que me encaixar em algum grupo. Já que eu não sou missionário, Deus não me chamou para ir para a África, por exemplo, então eu preciso orar e eu preciso ofertar. Ou eu preciso só orar, porque dinheiro eu não tenho, né? Então eu vou só orar, não vou ofertar, né? Então pode ser que uma frase como essa leva a pessoa a pensar: eu tenho que me encaixar em alguma dessas 3 formas aí, e aí eu vou estar cumprindo a minha parte da missão. E aí muito se fala, né? Se você não foi chamado para ir, você pode participar de missões orando, você pode participar de missões ofertando, contribuindo, né, com os missionários que estão lá fora, e aí você vai estar cumprindo a sua parte. Mas aí o Espírito Santo me fez perceber o perigo de pensar dessa forma. Amém. Glória a Deus. Porque biblicamente falando, irmãos, não existe isso não. Não mesmo. Biblicamente falando, a verdade é que não existe de forma separada aqueles que dão, aqueles que oram e aqueles que pregam. Amém. Os que vão e os que pregam, os que ofertam para patrocinar ou financiar a pregação dos outros e os que oram. Aí. Existem os que fazem tudo isso ao mesmo tempo. Existem todos esses. Existem os que fazem, os que devem fazer tudo isso. Orar, ofertar e pregar ao mesmo tempo, biblicamente falando. Aleluia! Deus chama toda a igreja em todo tempo para orar, para ofertar, para testemunhar. E é nisso que consiste a execução do ministério missionário. Aleluia! De cada um de nós. Da mesma forma, meus irmãos, que a oração de salvação que a gente, né, que o pecador que quando se arrepende faz, da mesma forma que a oração de salvação não salva ninguém, se de fato essa pessoa não colocar Jesus como Senhor da sua vida, orar e ofertar em missões não vai estar fazendo de você um participante da obra missionária se você, atrelado a essas coisas, não tiver um testemunho de vida em ações e em palavras. Aleluia! Antes do nosso dinheiro e das nossas orações, Deus quer o governo da nossa vida. Com o poder do Espírito Santo, nós venhamos a brilhar, Jesus. Aleluia! Venhamos a pregar o Evangelho, a testemunhar de quem Deus é. Aleluia! Os grandes feitos. Gente, qualquer pessoa pode orar, por incrível que pareça. Basta ter um pouco de temor a Deus, um pouco de consciência de que Ele existe. Amém. A pessoa pode orar.
E é a que mais as pessoas parecem ter orgulho de dizer, não, eu ferro em missões, faço parte. Mas a Bíblia fala muitos versículos onde Deus nos chama para a pregação do Evangelho. Para o testemunhar do Evangelho de Jesus. Aleluia. E aí nós vamos ver alguns desses versículos, tá bom? Eu pedi aí para vocês, eu dei uma passagem bíblica aí para alguns de vocês. E para não ficar vocês me ouvindo, eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Então vamos ler alguns versículos onde nós vemos instruções sobre pregação da palavra de Deus. Vamos começar com Mateus. Alguém poderia levar o microfone para as pessoas que vão ler? O missionário Léo. Ô, glória. Mateus 18, 19 a 20. Esse aí vai para as nações, em nome de Jesus. Quem está com Mateus 18, 19 a 20? Eu acho que é Macedônia, né? Não, tô 28. 28. Oh, me desculpe. Mateus 28, 19 a 20. É você mesmo, Léo. Vai, Léo, tu mesmo. O que é que diz a palavra? Portanto, Tá desligado. Glória a Deus, ficou emocionado. Aleluia. Ô, glória. Deus é bom. 28, do 19 ao 20. Para quem está acompanhando, é um culto de consciência missionária, amém? De todas as nações, batizados-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tinha ordena a vocês, e que isso que está com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, alguém? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda pessoa. Amém. Atos 1, 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Aleluia. Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aleluia. Romanos 10, do 13 ao 14. Aleluia. Glórias a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Amém. Continua, né? Até o 14. Até o 14. Entendeu? E como pregarão se não forem enviados? Vou só continuar, tá? Como ouvirão se não houver quem pregue? Essa é a minha versão. Ok. E continuando, segue dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas. Aleluia. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus nas cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Aleluia. Romanos 10, 17. Aleluia. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Mateus 10, do 7 ao 8. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Amém. Gente, há muitos outros versículos a respeito da pregação, da ordem de pregar o evangelho. Agora vamos ler alguns sobre orar, algumas instruções que encontramos na palavra do Senhor sobre orar. Amém.
pela obra missionária. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2. Aleluia. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Efésios 6, do 19 ao 20. Oh, aleluia. E convi para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Colossenses 4, do 3 ao 4. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Amém. Essas também são apenas algumas referências onde a gente recebe instrução para orar pela obra da pregação do Evangelho. E agora vamos ler duas passagens sobre a instrução que temos de ofertar. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Passagem grande, tá, meus irmãos? Mas assim, não tem um versículo conciso não a respeito de missões, assim, mas são passagens. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram a oferta com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Amém. Coisa linda, Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 9, aqui temos uma mistura aqui de versículos para não ficar muito longo. Será o versículo 1, depois do 6 ao 8, depois do 10 ao 13. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão nos dando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Amém. Aleluia. Obrigada, irmãos, pela participação. Aleluia. Então nós vemos que o que Deus espera do seu povo para a realização da obra missionária na terra é o nosso testemunho pessoal, individual, intransferível, né? Através de quê, gente? Através de uma vida piedosa, né? Através de um estilo de vida coerente
com a fé que a gente prega, né? E, inclusive, também através da pregação verbal do Evangelho de Deus. Mas atrelado a tudo isso, como já foi dito, né? Tem que haver também o nosso esforço de orar, o nosso esforço de ofertar, porque essas são ferramentas ou instrumentos que Deus nos deu, que auxiliam, que empurram, que ajudam Aleluia! o trabalho da propagação da propagação do Evangelho do Senhor. Aleluia! Na terra. Podemos até... Quer dizer, desculpa, gente. É isso aqui. Aleluia! Então, meus amados irmãos, a igreja que envia a oferta é a mesma igreja que ora e é a mesma igreja que prega. Se a gente prega, a gente tem que ofertar, a gente tem que orar, a gente ora, a gente também oferta, a gente também prega. Então, tá tudo num só pacote. A gente precisa desconstruir essa ideia de que existe o grupo do povo que ora, o grupo do povo que oferta, o grupo do povo que vai, os seletos, escolhidos, missionários. Não. Existe sim uma diferença de vocacionados que são chamados, realmente, Deus tira de um lugar para ir para outro com o objetivo de pregar o Evangelho. Existe. Mas isso não isenta o chamado do ministério missionário que Deus colocou na vida de cada um de nós. Então essa é a verdadeira mentalidade, a verdadeira consciência missionária que Deus espera da igreja dele, de nós, do seu povo. Aleluia! É preciso desconstruir essas coisas de que orar é suficiente, ofertar é suficiente. Não é. Deus quer todos os nossos dias envolvidos no trabalho de sermos testemunhas suas por onde nós passarmos. Se Deus nos der a graça de pisarmos em nações, nós temos que testemunhar em nações. Se Deus nos der a graça de somente ficarmos nesse país, nós temos que ser testemunhas, pregar o Evangelho neste país. Nós precisamos entender a responsabilidade. Entender e viver essa responsabilidade. É só entender, viver. De estar anunciando Jesus a todo tempo, de alguma forma, para alguém. Sim, Senhor. Nós entendemos que todos os dias, quando a gente acorda, há essa responsabilidade. Todos os dias, quando a gente acorda, há essa responsabilidade. Todos os dias, quando a gente acorda, há a responsabilidade de comer, há a responsabilidade de trabalhar, mas todos os dias, quando a gente acorda, há essa responsabilidade. Tem que haver essa preocupação no nosso coração de sermos fiéis, de sermos obedientes ao mandamento do Senhor, que isso é um mandamento. Aleluia! E nós só aprendemos muito com o apóstolo Paulo. Ele nos dá um exemplo assim muito prático, né? De como que a gente coloca tudo isso em prática. E dentre muitas passagens também, que são várias, gente, escolher é difícil. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma definição muito clara a respeito dessa responsabilidade. E, meu Deus, eu apaguei aqui a referência bíblica. Ô, glória! E fala, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aleluia! Eu deletei aqui nos meus notes. Tá nas cartas. Alguém acha aí, por favor, no Google, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Qual é a referência bíblica, por favor? Só para eu anunciar aqui. Se por algum motivo, ao editar, eu cortei essa passagem. 1 Coríntios 9, 16, isso mesmo. Eu vou ler do 16 em diante, tá, gente? 1 Coríntios 9, do 16 em diante. Vou pular alguns versículos também. Diz assim, contudo, Paulo dizendo, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aleluia. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso,
para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amada igreja, essa responsabilidade não está somente sobre o apóstolo Paulo. Essa foi a forma, a estratégia que ele desenvolveu, mas Deus pode nos dar outras estratégias. Como foi o copo lá, né? Cada um fez de um jeito, cada um pegou o copo que Deus deu e fez com ele aquilo que, né? Na hora ali, claro, a gente vai sair fazendo tudo de qualquer forma. A gente tem o Espírito Santo que a gente consulta e diz: Senhor, o que é que tu tens pra mim? É por aqui, é assim, não é? Né? Mas a gente tem essa enorme diversidade de formas que a gente pode trabalhar para alcançar os perdidos. Torna-me tudo para com todos, para que de alguma forma alguns se salvassem. Aleluia. Essa responsabilidade recai também, não recai somente também sobre os pastores, sobre os missionários comissionados, né, aqueles que vão, ou sobre os evangelistas. Ela recai principalmente sobre mim, sobre você, os pequenininhos, as formiguinhas que ficam. É por isso que nós deveríamos estar dizendo igual a Paulo: ai de mim! Ai de mim se não pregar o evangelho. Nós não podemos viver a nossa vida sem propósito, gente. Não podemos viver a nossa vida sem propósito. Aleluia! Viver sem alvo. Como quem esmurra o ar, como fala Paulo, né? Aleluia! Como quem esmurra o ar, não podemos viver nossos dias preocupados também somente com o nosso umbigo, com a nossa responsabilidade, com o nosso comer, com o nosso vestir, com os nossos sonhos. Precisamos viver nossos dias norteados pelo Evangelho, com o propósito de salvação de vidas. Para que a glória, para que haja glória, glória a Deus. E todo mais nos será acrescentado, como fala em Mateus 6,33. Aleluia. E Paulo foi um dos que nos deixou um exemplo na prática de como a gente pode fazer isso. Vamos nos espelhar em Paulo. Amém. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos nos espelhar na nossa pastora Val. Temos um exemplo grandioso no nosso meio. Vamos nos espelhar nos grandes homens e mulheres de Deus que temos à nossa volta. Se a gente não sabe, se a gente tem dificuldade, vamos correr atrás e preencher esses gaps em nome de Jesus. Ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. O ministério missionário, irmãos, que Deus confiou a cada um de nós, eu ouso dizer que ele é a base de todo e qualquer outro ministério. Ele vem antes de todo e qualquer outro ministério que a gente vê por aí. Aleluia. É ele que norteia, é ele que dá sentido a todos os outros. Todos os ministérios na igreja existem com o objetivo primeiro, de levar pessoas a conhecerem Jesus para a glória de Deus Pai. Todos os demais objetivos dos ministérios são secundários. Eles dão suporte, eles são canais para que o objetivo primário de salvação, de glória ao nome do Senhor seja atingido. Por isso é que nós precisamos ter uma consciência missionária, porque sem ela não faz sentido algum nada. Por exemplo, sem a consciência missionária, qual o sentido de um levita subir aqui e louvar? Qual o sentido de um pastor subir no altar e pregar? Qual o sentido de um pastor ir se encontrar com alguém e dar um aconselhamento? Fala, Deus. Qual é o sentido de um professor de escola bíblica ensinar? Meu Deus. Qual é o sentido de um obreiro servir de alguma forma? Qual o sentido de um intercessor orar se não for com a consciência missionária? Meu Deus. Da mesma forma, sem uma consciência missionária, também não faz sentido nenhum fazer brechó missionário. Não faz sentido nenhum fazer campanha de arrecadação de alimentos. Não faz sentido nenhum fazer uma festa brega. Não faz sentido nenhum fazer um 24 horas de oração. Não faz sentido algum realizarmos retiros, conferências, encontro de mulheres, reunião de oração, com classe de cura, classe de libertação, classe de homens. Nada disso faz sentido se nós não tivermos uma consciência missionária. Aleluia. E é por isso que a responsabilidade do chamado ou do ministério missionário recai sobre cada um de nós. Amém. Porque tudo isso que acontece, tudo isso que eu acabei de falar, são coisas que precisam acontecer. Amém. E elas são feitas por nós. Amém. E se nós não tivermos a mentalidade
Apesar de que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda assim, mesmo a gente às vezes não tem a mentalidade certa, Deus ainda alcança. Obrigado, Deus Deus. ainda manifesta poder através de tudo que Obrigado, acontece. Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. E para finalizar, irmãos, eu quero ler 1 Coríntios 13. Aleluia. 3. Aleluia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Meus irmãos, ter uma consciência missionária é ter um coração de amor. A conscientização missionária é o reflexo de um coração que se dilata em amor. Aleluia. Só é possível que a gente comece a viver uma vida engajada de pregação do Evangelho se a gente amar. Oh Deus, se aleluia. Tiver amor. Nos batiza, Pai, aleluia, nos batiza. É aquele amor que ama a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de obedecê-lo. É aquele amor que ama o próximo também como a si mesmo, ao ponto da gente se mover para ajudá-lo a sair da morte. É Deus. Não é à toa que toda a lei Jesus resumiu naquelas duas. Como nós lemos lá e foi lido aqui, eu nem sabia que Filipe ia ler, Marcos 12, de 30 a 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Oh, glórias. Também vemos em João 3,16, como todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode observar algo interessante aqui. Deus, ele não deu primeiro e depois amou. Ele amou primeiro e depois ele deu. Porque a base do fundamento de todo o nosso viver, de todo o nosso ser, das nossas boas obras, de toda a nossa ação, de todo o nosso obedecer, a base tem que ser o amor. Aleluia! Nossa pregação, a nossa oferta, as orações devem emanar de um coração de amor. Aleluia! Um coração consciente de Deus e do próximo. Um coração que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Se não for assim, nada dessas coisas valerá. Será apenas como fala a palavra de Coríntios, um sino batendo, batendo, com um prato que retine. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu preciso muito de amor. Eu preciso, Deus. Nos batize em amor, Senhor. Aleluia. É o amor que vai nos despertar dessa consciência. Aleluia. E vai nos levar a fazer os ajustes que precisamos para que a gente viva e pôr em prática aquilo que o Senhor espera de nós, igreja dele. Pregarmos para que preguemos o Evangelho. Dilata nosso coração em e a amor. minha oração nessa noite é para que o Senhor derrame esse amor. Aleluia! Oh, aleluia! Eu sei que a gente já ama. A gente já ama. Mas eu creio que a gente poderia amar muito mais. É, Deus, batiza-nos, ó Deus. Eu creio que a gente poderia, neste exato momento, hoje, estar alcançando muito mais pessoas. É, papai! Aleluia! Eu creio que se a gente tivesse mais amor, aleluia, a gente ia se preocupar mais em desenvolver formas. Aleluia! Em ver, poxa, de que forma eu posso fazer mais? Ajuda! Que forma eu posso fazer mais? Que forma eu posso fazer mais? Batiza-nos, Senhor! Dilata o nosso Senhor coração. de Jesus, que o Senhor derrame esse amor. Que a gente fique tão embriagado. Que a gente seja tão tomado por esse amor. Que até nós mesmos não nos
estão perecendo. Deus já nos reconciliou, a gente já está vivo. E aí, o morto que está morrendo, o morto que está morrendo, né? Que já está morto. Porque que não conhece Jesus já está morto. Ele que morra, ele que fique lá na sua miséria. Ressuscita em nome Meu Deus! Em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Vamos ficar encerrar. Deus, ressuscita hoje, Pai. Dilata o nosso coração em amor a Deus. Ele cantará. E age, Nós não podemos fazer nada na nossa força. É tudo na força do poder do Teu Espírito em nós. O Teu Espírito em nós carrega amor. Está lá, é o fruto do Espírito, amor. Aleluia. Deus, nós precisamos frutificar. Amor precisa ser visto. Precisamos produzir amor. Amor precisa ser algo que as pessoas vejam em nós e venham colher em nós. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser dilatados em amor nessa noite. Oh, Deus de Israel, eu peço a Ti nessa noite de forma muito especial, Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, um amor como nunca antes experimentamos. Um amor, Senhor Deus, como Pai, como a gente nunca antes pensou que um dia pudesse carregar. Deus, que nós mesmos venhamos a ser surpreendidos com o que o Senhor fará com todo esse amor através de nós. Deus, nós desejamos, Pai, te obedecer, Deus. Nós não somos filhos rebeldes, Pai. Nós desejamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Desejamos pregar, Senhor Deus, a tempo e fora de tempo. Pregar em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os fins da terra. Queremos, Senhor Deus, usar as estratégias de oração. Queremos usar os nossos recursos, Senhor Deus, para o avanço do Teu reino. Pai, queremos fazer tudo isso sim, Senhor, mas em amor. Deus, em nome de Jesus, nos constranja nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe exatamente onde cada um de nós estamos nesse momento. O Senhor sabe exatamente onde está o nosso coração. O Senhor sabe exatamente como são o nosso dia a dia. Como é o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. O Senhor sabe exatamente onde está o nosso compromisso contigo no cumprimento dessa missão. E eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai da glória, que essa conscientização missionária, Senhor Deus, fique tão latente nos nossos corações que a gente não consiga ir dormir sem pensar nisso. De forma que a gente não consiga, Senhor, se levantar sem pensar nisso. De forma, Deus, que a gente não consiga viver os nossos dias sem pensar nisso. De forma, Deus, que a gente não consiga, Senhor, correr atrás dos nossos sonhos, Senhor, sem pensar nisso. Sem sermos constrangidos, Senhor, pelo fato de que não é sobre nós, é sobre Ti. Tudo é sobre Ti, é para Ti. Oh, Deus, em nome de Jesus. Eu oro isso nessa noite, Senhor, sobre nós, sobre o Teu povo. Oh, Deus, em nome de Jesus, a começar por mim. A começar pela minha família, Deus. Eu apresento a Ti a minha família. Oh, Deus, é uma família missionária. Deus, em nome de Jesus, faz de cada família aqui, Senhor, famílias missionárias. Família, Senhor, comprometida, Senhor, contigo, com esse entendimento. Família, Senhor, que se dilatarão em amor, Senhor, e que alcançarão nações com a pregação do Teu Evangelho, Senhor, para a Tua glória. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te louvo, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Obrigada pelo ministrar do Teu Espírito Santo. Obrigada pela reconciliação que temos em Cristo. Obrigada porque um dia alguém pregou para nós. Um dia alguém se dilatou em amor e aí o Teu Evangelho nos alcançou. É por isso que eu estou aqui hoje, Jesus. Eu Te agradeço. É por isso que cada um de nós estamos aqui hoje, Senhor, Te agradecer. Que venhamos retribuir, Senhor Deus, da mesma forma, no mínimo, Senhor. E se o Senhor quiser pedir o nosso tudo, o nosso eu, Senhor, para ser queimado, Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor. Que nada vale, Senhor, isso aqui. Nada temos a
Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos, também gostaríamos de compartilhar